Jani, o Brasil estava em dívida com Israel, né? Faço só uma pequena introdução e vou te fazer uma pergunta. Você falou sobre, citou o Golda Meir, né, com muita sabedoria. E nós vemos governos de esquerda, né, dizendo, olha, apoiamos o Hamas, apoiamos os terroristas. Amigo ouvinte, amiga Jane, não vamos nos enganar. Não é porque os governos amam os terroristas, é porque a esquerda odeia Israel. E às vezes, amiga Jane, nós vemos cristãos católicos, cristãos ortodoxos, que têm a Bíblia como regra de fé e prática. E eu te pergunto no sentido de que um cristão que conhece a Bíblia, ele tem uma postura só em relação a Israel. Qual seria, Jane, essa postura que a Bíblia recomenda de um cristão em relação a Israel? Olavo, como vai? A Bíblia ensina que nós devemos orar. Salmo 122:6 diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. A Bíblia diz em Gênesis que Deus vai abençoar quem abençoar Israel e vai amaldiçoar quem amaldiçoar Israel. Eu reconheço uma pessoa quando ela é realmente um cristão genuíno, quando ela me dá a posição dela com relação a Israel. Quando eu comecei, Olavo, a trabalhar com Israel, é porque eu vi uma lacuna muito grande entre judeus e cristãos, exatamente. Eu passei a ser assim uma ponte de entendimento entre os judeus e cristãos. E eu fui fazer dezenas de cursos de 21 dias em Israel, com meu saudoso amigo que faleceu, o Dr. Shlomo Rizaki, e eu estudei com muitos rabinos, com muitos professores dentro de Israel, para entender a situação, por que existe tanto antissemitismo, existe muito antissemitismo no meio cristão, como um dia eu recebi de um judeu aqui da Federação Israelita um vídeo onde que um pastor estava no púlpito da igreja amaldiçoando Israel. Isso é totalmente ignorância. Alguns dizem que é uma maneira de ser um antissemita, que os judeus sofrem porque eles mataram Jesus. E isso mostra o tamanho da ignorância de uma pessoa que diz isso. Ela não entende nem um pouquinho da história. Um dia eu cheguei para dar uma palestra, porque eu palestro muito, não só no meio religioso, faço muitos seminários, e eu cheguei num evento, e a pessoa que estava organizando o evento, de mãos dadas, ela segurando a minha mão, ela disse: olha, a pastora Jane vai agora explicar por que nós, igreja, somos o Israel de Deus. Né, pastora? E eu não soltei a mão dela, e eu disse assim: olha, eu sei que você tem 3 filhos. O que um dos seus 3 filhos faria que eles deixariam de ser seus filhos? E ela me disse: não, nada, meus filhos são meus filhos eternamente, não existe ex-filhos. Então eu disse assim: olha, Deus escolheu Israel, e não existe absolutamente nada que Israel faça que Deus diz: não é mais meu escolhido. Sabe por que eu tenho os meus olhos e você tem o seu? Porque nós estamos usando olhos espirituais de algum judeu. Você sabe por que os judeus não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador? É porque isso faz parte de um plano de Deus para que a salvação pudesse chegar até nós. Deus não perdeu o controle, e Deus diz que se ele não poupou lá em Romanos 8, 9, 10, quem puder ler, 11,
Se Deus não poupou, vamos dizer assim, o povo de Israel, muito menos nós, eles são a oliveira verdadeira, eles são os ramos verdadeiros, nós fomos enxertados. Desculpa me prolongar, Olavo, mas é um assunto um pouco longo. Então, assim, quando alguém vem, se diz cristão, e fala mal de Israel, uma coisa é criticar pontualmente algumas ações, como eu critico algumas ações do governo político de Israel. Outra coisa é falar mal do judeu como nação, falar mal de Israel. Então eu vejo que aquela pessoa, ou ela não é cristã, ou ela não tem nenhum tipo de conhecimento e não deveria falar do que não sabe. Jani, conosco